paz do Senhor, hoje estamos aqui para falar sobre conflitos e temos como base a palavra de Deus e no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, nos diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Esse é o nosso versículo base para o que iremos falar sobre conflitos nesse dia. Estamos aqui no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus de Taquara, situada na Rua Minas Gerais, 1509. E vamos ter uns momentos de reflexão nessa manhã para falarmos sobre conflitos. No nosso texto, já tivemos um versículo base, mas vamos compartilhar com vocês sobre o que fala Pedro, no capítulo 3, versículo 8, para começar, onde ele nos diz: finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e sentir, amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e nem conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Isso é o que nos diz a palavra de Deus. E realmente nós vivemos em dias, em tempos de grandes conflitos. Na nossa vida, podemos encontrar momentos em que nos envolvemos em divergências com outras pessoas. E isso também acontece no meio político, na sociedade, no meio familiar, em âmbito religioso, no meio escolar. Temos vários conflitos. Nós vemos nos noticiários, nas redes sociais, brigas, desentendimentos. Mas realmente, o que quer dizer a palavra conflito? O dicionário Aulete nos diz que conflito é oposição de ideias, sentimentos ou interesses. Em outras palavras, quer dizer, o conflito é o choque entre forças contrárias e opiniões diferentes ou divergentes. Onde há um grupo de pessoas, com certeza haverá um conflito. E como agir diante de tudo isso? O que a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala, nos aconselha? Pois bem, temos aqui 7 conselhos bíblicos para resolver esses conflitos. Vamos para o primeiro? O primeiro conselho que a Bíblia nos dá está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 13, que nos diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Insensatez, o que é uma pessoa insensata? Uma pessoa insana, irresponsável, inconsequente. Então, como diz no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 13, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha, porque acaba falando o que não deve, falando coisas que não são necessárias, que envergonham a si mesmo. Muitas discussões ficam feias quando ninguém está ouvindo o que o outro está dizendo. Procurem entender a razão do aborrecimento antes de responder, porque às vezes a gente acaba falando coisas que não deve.
Então, o segundo conselho que a Bíblia nos dá é responder com calma. Provérbios também nos diz, no capítulo 15, versículo 1, nos fala assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Gritar só piora a situação e a discussão. Quem respira fundo e fala com calma, retoma o controle da conversa. Não é verdade? Sempre que nós estivermos em meio a um conflito, precisamos respirar para poder ter calma e conversar com clareza. O terceiro conselho que a Bíblia nos dá é ignorar o insulto. Provérbios também nos fala, no capítulo 12, versículo 16: quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado, que não foi ofendido, que não foi desprezado. Durante uma discussão, as pessoas dizem coisas que não deviam, para fazer o outro perder o controle. Ignorar os insultos mostra maturidade e que o outro não pode ser afetado. Então, é isso que o Provérbios nos fala. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Não liga, não dá importância para aquilo que está sendo falado sobre ele. O quarto conselho que a Bíblia nos dá sobre conflitos é não retrucar. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 17, nos diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Quando você retribui mal por mal, você perde toda a razão. Retrucar só piora a briga. Se você agir de forma correta, terá vantagem moral. E assim, apazigua a tempestade, não é verdade? O quinto conselho que a Bíblia nos traz é tratar com respeito. Como tem sido difícil as pessoas se respeitarem nos dias de hoje, né? Mas o Provérbios nos diz, no capítulo 11, no versículo 12, fala assim: é tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Quem é prudente, quem tem noção das coisas, prefere ficar calado do que ficar discutindo. Não é verdade? O que Provérbios nos diz então é assim: é tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Ridicularizar o outro só vai enfurecer mais ainda. Vai colocar mais fogo na fogueira, né? Quando a outra pessoa se sente respeitada, vai se acalmar, porque é muito importante nós respeitarmos uns aos outros. E o sexto conselho que a Bíblia vai nos dar é ter paciência. Provérbios capítulo 15, versículo 18 nos diz assim: a pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas o que tem paciência traz a paz. Muitos conflitos acontecem porque as pessoas envolvidas não estão com paciência. Estão com pavio curto, como se diz. Ter um pouco de paciência para tentar entender o que se passa acalma o conflito, acalma as divergências, e o que nós mais precisamos ter nos dias de hoje é paciência para com as situações que acontecem no nosso dia a dia. E por último temos o sétimo conselho que Colossenses vai nos dar no capítulo 3, versículo 13.
que é tão importante, perdoar. Colossenses nos diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. No fim de todo conflito é preciso perdão. Quando não há perdão, vem ressentimento, raiz de amargura e mais conflitos podem acontecer. Perdoar restaura amizades. Isso então é o que nos fala a palavra de Deus sobre conflitos. E também lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, vem nos dizer: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E também podemos ter mais uma palavra de Efésios capítulo 4, versículo 25, que vai nos dizer assim: como viver uma nova vida. A palavra de Deus nos fala, em Efésios capítulo 4, versículo 25, por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e nem fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Quem começa a trabalhar comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês. Qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará? Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Que essa palavra possa fazer efeito nas nossas vidas e possamos deixar o agir de Deus trabalhar em cada um de nós. E que, quando aparecerem os conflitos, possamos resolver, possamos ouvir a palavra de Deus a falar conosco, para que tudo seja resolvido e perdoado, porque assim é que o Senhor se agrada de nós. Amém? Podemos orar nessa oportunidade, pedindo ao Senhor que nos dê força, que nos ajude a enfrentar os problemas do nosso dia a dia com sabedoria e com paciência, perdoando-nos uns aos outros. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, por meio do Teu Filho Jesus, estamos aqui expondo a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é poderosa e verdadeira, pedindo, Senhor, que Tu tenha misericórdia de nós, que nos ajude a cada dia a enfrentar as nossas dificuldades, pois estamos aqui neste mundo tão tenebroso, Senhor, e pedimos que a Tua palavra seja sempre viva em nossos corações, nos fortalecendo, nos ajudando e nos dando ânimo, Senhor, nos dando um coração perdoador, e assim pedimos que Tu continue nos abençoando, sempre gratos por tudo quanto Tu tem nos dado, ó Pai. Te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus amado, Teu Filho. Amém. Deus abençoe.